E vamos conferir agora a terceira reportagem da série sobre os fatos que marcaram o ano. Hoje você vai ver que a crise hídrica foi um dos destaques de 2015 e a Agência Espacial Americana fez uma revelação: existe água em Marte. Também tivemos o Acordo Global na Conferência do Clima em Paris. E na FIFA, a entidade máxima do futebol mundial, a revelação de um grande esquema de corrupção. A falta de chuva na região sudeste preocupa. O nível de muitos reservatórios está bem abaixo do considerado normal. Um rio que abastece um dos reservatórios de água da cidade do Rio de Janeiro, o Saracuruna, passou por uma situação no mínimo inusitada. Está seco. O governo estadual alega que a seca do rio foi causada por fenômenos climáticos. Outras cidades, como São Paulo, já adotam programas de controle de abastecimento. No México, familiares ainda procuram os adolescentes desaparecidos na região de Iguala, no sul do país. O procurador-geral mexicano, Jesús Caran, afirmou que existe certeza legal de que os 43 estudantes foram assassinados por pistoleiros do narcotráfico. Os pais dos adolescentes resistem a aceitar a versão de que os filhos estejam mortos. De acordo com autoridades, policiais corruptos entregaram os jovens desaparecidos a integrantes de um cartel de drogas. Eles teriam sido mortos e os corpos queimados. Mas até agora apenas uma vítima foi identificada. Investigadores independentes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos derrubaram as conclusões do governo sobre o caso, reavivando o mistério sobre o que pode ter ocorrido com os jovens. O desaparecimento gerou fortes críticas ao governo do presidente Enrique Peña Nieto e provocou a queda do procurador-geral Jesús Murilo Caran após muitos questionamentos sobre a investigação. Mais de um ano após o desaparecimento, as famílias continuam pressionando as autoridades. Em meio a tantas tragédias e incertezas, um pacto trouxe esperança. Depois de 12 anos de divergências, o Irã e as grandes potências conseguiram chegar a um acordo sobre o programa nuclear de Teherã. O objetivo é assegurar que o programa nuclear iraniano tenha um caráter não militar, em troca da retirada das sanções internacionais que prejudicam a economia do país. Outro sinal de esperança veio de Myanmar. O partido da opositora Aung San Suu Kyi obteve a maioria absoluta no novo parlamento. Isso permite que a Nobel da Paz forme o próximo governo e inicie uma mudança política histórica em Myanmar. Na comunidade científica, duas descobertas impactantes. O robô Philae revelou a presença de moléculas orgânicas fundamentais para a vida no cometa Churyumov-Gerasimenko. Em Marte, cientistas encontraram água líquida. A informação foi divulgada pela NASA, a Agência Espacial Americana. Especialistas afirmam que em algum momento de sua história o planeta vermelho teve água, que ao fluir formou vales. Mas acreditam que isso mudou há 3 bilhões de anos devido a uma importante mudança climática. Também do espaço vieram imagens impressionantes de Plutão. As fotos foram feitas pela sonda New Horizons e revelaram detalhes do planeta anão. No Oriente Médio, os extremistas do Estado Islâmico assumiram o controle total da histórica cidade de Palmira. Agora o grupo controla mais da metade do território sírio. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura alertou para o risco de destruição das construções históricas. Não demorou muito para aparecerem fotos da explosão do templo de Baal Shamin. A Unesco considerou a destruição um crime de guerra. Na cidade iraquiana de Mossul, os radicais islâmicos também destruíram estátuas milenares que eles consideram proibidas pela fé muçulmana. Um ataque chocou os Estados Unidos em junho. Dylan Roof, de 21 anos, entrou em uma reunião de estudos da Bíblia na Igreja Metodista Episcopal Africana Emmanuel, em Charleston, e abriu fogo contra os fiéis. As 9 vítimas eram negras. Dylan fugiu, mas acabou preso e confessou os crimes. E o meio do ano reservou fortes emoções para a FIFA, não necessariamente no campo esportivo. O homem forte da federação, Josef Blatter, anunciou a renúncia, mas avisou que só iria deixar o comando da federação em fevereiro de 2016. O motivo? Um escândalo de corrupção que abalou a entidade.
Dias antes, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos prendeu dirigentes da FIFA e executivos de marketing neste hotel de luxo em Zurique, na Suíça. Entre os detidos, o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim. Os presos foram acusados de conspiração e corrupção ao longo de um período de 24 anos. Marim foi extraditado para os Estados Unidos, onde vai ficar em prisão domiciliar após fiança de 15 milhões de dólares. Em São Bernardino, na Califórnia, um massacre deixou 14 mortos. O FBI investiga o caso como ato terrorista. O casal que praticou o ataque teria se inspirado no grupo Estado Islâmico. A mulher frequentou uma escola de estudos islâmicos no Paquistão e os dois praticaram tiro ao alvo na semana antes da tragédia. Em meio a tanta violência, dor e sofrimento, também existe cooperação. Prova disso foi a Conferência do Clima em Paris. Durante a conferência, 195 países chegaram a um acordo para que o aquecimento global fique bem abaixo de 2 graus Celsius, buscando limitá-lo a 1,5 graus em relação à era pré-industrial. Foi decidido também que os países desenvolvidos devem investir 100 bilhões de dólares por ano em medidas de combate à mudança climática e na adaptação das nações em desenvolvimento. Um passo importante para um futuro sustentável. Em um ano marcado pela intolerância e a violência, a prova de que a união é uma arma poderosa para vencer os grandes desafios da humanidade. O ano de 2015 foi marcado por uma despedida. Gisele Bündchen disse adeus às passarelas. Foram 20 anos de uma carreira brilhante. Segundo a revista Forbes, Gisele embolsou 47 milhões de dólares no último ano, o equivalente a 170 milhões de reais. Aos 34 anos, Gisele escolheu uma marca brasileira para seu último desfile na Semana da Moda em São Paulo.